Então vamos meditar na palavra de Deus nesse momento, vamos refletir na palavra do Senhor. Gostaria de convidar a todos a abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Então, mesmo aí na sua casa, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6 e versículo 25. Nós vamos falar hoje sobre não andeis ansiosos. Esse é o título da mensagem de hoje. Não andeis ansiosos. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora eu gostaria que você lesse o versículo 33. Ele diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Ó Deus amado e querido, quero louvar e engrandecer ao Senhor por tua bondade, grande misericórdia, teu poder, tua graça derramada em nossas vidas. E quero pedir a ti, ó Deus, aqui nesse momento, nos abençoa, fala conosco, Senhor, fala a cada pessoa que está nesse momento ouvindo essa mensagem. Visita cada lar, visita cada irmão, visita cada pessoa e fala aos corações. Senhor, ensina que a tua palavra poderosa venha produzir mudança, venha dar consolo, conforto, ânimo e orientação para todo aquele que precisa de ti, que precisa aprender mais do Senhor, que precisa ser transformado pela tua palavra. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos falar hoje sobre ansiedade. Como eu disse, o título Não Andeis Ansiosos. E quem falou isso foi Jesus. Aqui no primeiro versículo que a gente leu, versículo 25, Jesus começa dizendo: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós sabemos que a ansiedade, se não for o maior, é um dos maiores males deste século 21. Muitas pessoas hoje no mundo andam ansiosas. O que seria ansiedade? Ansiedade é uma preocupação grande com algo que a pessoa não tem, com algo que ela tem medo que aconteça, com algo que ela gostaria de ter e não tem. Uma preocupação extrema, grande, relacionado a alguma coisa, alguma área da sua vida, seja a área profissional ou familiar, algum tipo de situação que traz preocupação, que traz desconforto, medo. Isso é ansiedade. Ansiedade é algo que afeta muitas pessoas hoje em dia. Muitas pessoas que estão andando preocupadas, aflitas, temerosas, pelos mais variados motivos. Isso tem atingido muitas pessoas, inclusive pessoas dentro das igrejas. Nenhum de nós está livre de ter um momento de ansiedade, ou de até mesmo ser dominado por ela. O que eu gostaria de falar hoje é como é que nós poderíamos fazer, o que Deus nos ensina, para que a gente possa vencer a ansiedade e não ser vencido por ela. Para que a gente possa viver uma vida de paz, de alegria, de fé, confiança em Deus
e não uma vida atormentada, preocupado com muitas coisas, onde muitas vezes as pessoas não conseguem nem dormir, não conseguem ter uma vida tranquila. Muitas pessoas têm andado tão ansiosas que elas perdem toda a alegria de viver. E a ansiedade, às vezes, é tão grande que ela produz até mesmo os sintomas físicos. Começa a afetar o corpo. Muitas vezes a pessoa sente falta de ar, sente dor no peito, sente dor de cabeça, não consegue dormir, insônia. Tudo fruto da ansiedade, que por às vezes está tão descontrolada, começa a afetar o seu corpo e prejudica a sua saúde física. Muitas vezes a pessoa vai até no hospital pensando que está com um problema de coração, ou com um problema nos pulmões, ou com algum problema na cabeça, e na verdade são sintomas físicos de um problema emocional. Muitas pessoas têm até tomado remédios para poder controlar esses sintomas e ela não ser tão afetada pela ansiedade. É algo terrível que tem destruído a vida de muita gente. Todos nós podemos passar por um momento de ansiedade. O que Jesus diz aqui é: não andeis ansiosos. Andar ansioso é quando você vive continuamente nessa situação, sendo dominado pela ansiedade. A vontade de Deus é que a gente viva uma vida de paz. Mesmo que você sinta-se ansioso em algum momento, que isso não domine o seu coração. Que você possa ultrapassar isso, vencer esse sentimento e não ser dominado por ele. Essa é a vontade de Deus. Mas muitas pessoas não têm conseguido isso. E veja que Jesus disse, como um mandamento, como uma ordem: não andeis ansiosos. Quando ele fala dessa maneira, é porque você tem que tomar uma atitude de obediência e seguir certos princípios de Deus ensinados na sua palavra, para que você não seja dominado e escravizado por isso. E aí Jesus continua falando. Aqui ele vai dizer especificamente para não andarmos ansiosos quanto ao que há vez de comer ou beber, versículo 25, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Nós sabemos que as coisas materiais são um motivo de preocupação para muita gente. É um dos motivos que mais aflige as pessoas. É a preocupação com a comida, com a roupa, ou seja, com as suas necessidades básicas. Tem muitas pessoas que estão nesse momento preocupadas, com medo de passar fome, com medo de não ter moradia, de não ter dinheiro para comprar roupa para o seu filho, para comer no dia de amanhã, e isso tem afligido muita gente. Esse é um dos principais motivos de ansiedade, embora não sejam os únicos, mas muita gente tem andado dessa maneira. E aí Jesus fecha essa frase dizendo: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que nós aprendemos aqui primeiramente com o Senhor? Nós muitas vezes estamos andando ansiosos por coisas, e isso é um sinal de que nós estamos dando mais importância a essas coisas do que a outras coisas mais importantes, que ele vai dizer mais na frente o que é. Então a ansiedade, muitas vezes, ela é uma troca de prioridades. Você está enfatizando, dando muita importância a algo que não é o mais importante. E você está olhando tanto para isso e deixando de focalizar no que é mais importante. Por isso que ele diz: a vida não consiste em roupa e comida. A nossa vida é muito mais do que isso. Existem coisas muito mais importantes, coisas muito melhores, mais urgentes, que nós devemos dar a nossa atenção e colocar o nosso foco, colocar o nosso coração naquilo, ao invés de ficar se preocupando com coisas materiais. Então, primeira coisa para você vencer a ansiedade: procure colocar o seu olhar no que é mais importante. Aprenda com Deus
o que é que realmente importa na vida, o que é que realmente é mais precioso, e coloque o seu olhar nisso, porque a vida é muito mais do que comida, do que bebida, ou qualquer outra coisa material, qualquer outra coisa que você possa ter relacionada às coisas deste mundo. A vida é muito mais do que roupa, do que carreira profissional, estudo. A vida tem coisas muito mais preciosas. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui mais na frente. Jesus agora, no versículo 26, ele vai dar um exemplo, dois exemplos para ilustrar o que ele está falando, trazendo um ensinamento sobre como vencer a ansiedade. Ele vai dizer assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem. Então atente bem para o que Jesus vai dizer aqui. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então preste atenção. Jesus está falando que as aves, elas não semeiam nem colhem, elas vão atrás da sua comida, mas elas não fazem como o ser humano, semeando, colhendo, tendo um trabalho, um emprego, alguma coisa do tipo assim. Mas todos os dias elas têm alimento dado pela providência de Deus. E veja o que Jesus destacou: nós valemos muito mais do que as aves. Veja agora o versículo 28, quando ele diz assim: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, ou seja, é algo que tem muito menos valor do que você. É uma erva do campo, só tem duração de um dia, muitas vezes. E aí ele diz: se ele veste assim a erva do campo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por que Jesus dá essa ilustração? Ele está querendo que as pessoas percebam o valor que elas têm diante de Deus. Você vale muito mais do que passarinhos, do que a erva do campo. Agora, quando você observa estas coisas, esses exemplos da natureza, você vê que pela providência de Deus, Deus cuida deles. Deus cuida dos passarinhos. Deus cuida da erva do campo, que se veste de uma maneira linda, como Jesus falou aqui. Da Cristo, que o conhece, que tem uma aliança com ele. Você que é filho de Deus, será que Deus não vai cuidar da sua vida? Será que ele vai esquecer de você? Será que a providência de Deus iria falhar e você, em algum momento, iria deixar de ter o necessário para viver? Pare para pensar nisso. É óbvio que não. É óbvio que nada vai te faltar. É isso que Jesus está querendo dizer. Que nada vai te faltar. Todo o necessário para a sua vida, Ele vai te dar. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que Ele tem reservado para ti, seja em qual área da sua vida for, tudo aquilo que é para ser seu, que é de Deus para você, Ele vai te dar pela sua providência, no tempo certo, da maneira certa, na hora certa. Você não precisa andar ansioso. É isso que ele está dizendo. Você não precisa disso. Você não precisa da ansiedade para viver, porque pela providência de Deus Ele vai te dar todo o necessário. Isso não significa que agora você não vai mais trabalhar, que você não vai estudar, que você não vai procurar se capacitar em nada, que você não vai lutar para ganhar o pão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está simplesmente querendo dizer que você não precisa andar ansioso, em desconfiança, temeroso, incrédulo, achando que o necessário para a sua vida você não vai ter. Então nós temos que ter o cuidado de
Devemos trabalhar, sim, estudar, mas ter o cuidado de não exagerar nessas coisas. Porque muitas vezes as pessoas exageram nessas coisas porque estão movidas por ansiedade, com medo de não ter o necessário amanhã, com medo de faltar algo, começam a dar muito mais prioridade ao que não tem prioridade e esquecem do mais importante porque estão com medo de Deus não suprir as suas necessidades. Então faça a sua parte, trabalhe, estude, lute, mas não deixe que isso tome conta do seu coração e seja o que é de mais importante na sua vida. Não haja como se Deus não pudesse suprir a sua necessidade e você tem que trabalhar 24 horas incansavelmente porque está com medo de não ter o necessário para viver. É esse erro que muita gente tem cometido, movido por ansiedade. Vamos continuar vendo o que Jesus ensina aqui. No versículo 27, ele diz assim, isso aqui é muito interessante. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui ele está falando do quanto a ansiedade é algo inútil, algo totalmente desnecessário e descartável na vida da pessoa. É algo que não serve para nada. Quando você está ansioso, isso não muda em nada qualquer situação. Isso só vai fazer você ficar doente, tirar sua paz, sua alegria e felicidade em Deus. Isso só vai te fazer mal. Se você está preocupado com um filho, por exemplo, que não é cristão, que está te dando trabalho, ou com um marido ou uma esposa que não é cristão e isso te deixa ansioso, preocupado, isso não vai ajudar em nada a mudar a situação. A ansiedade só vai te fazer mal. É isso que Jesus está querendo dizer. Por mais ansioso que você esteja, você não pode mudar em nada nenhuma situação. A ansiedade, ela não tem poder de nada, de fazer nada pelas nossas vidas de bom. A única coisa que ela faz é tirar a nossa paz e a nossa alegria. Então veja que coisa inútil é a ansiedade. Isso mostra o quanto você deve tentar fugir disso, tirar isso da sua vida. Mais na frente, Jesus diz assim no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Veja só que interessante o que Jesus diz aqui no versículo 32. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Ele está falando aqui daqueles que não são cristãos, que não é o povo de Deus. Os gentios naquela época eram aqueles que não eram o povo de Deus ainda. O povo de Deus era Israel. Quando ele se refere aos gentios, ele está falando das pessoas que viviam no paganismo, que não tinham uma vida de fé no Deus verdadeiro. Então, trazendo para o contexto de hoje, isso se refere às pessoas que não conhecem a Deus, que não têm uma aliança com Cristo. Então ele está dizendo que essas pessoas é que procuram estas coisas. Ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus é que colocam como prioridade na sua vida o que é material. É que ficam andando ansiosas e preocupadas com as coisas desta terra, com as coisas desta vida. Nós que somos cristãos, nós deveríamos ser diferentes. Isso não significa, como eu falei, para deixar bem claro, que você não vai trabalhar ou estudar. Mas o seu coração, preste atenção, seu coração não deve estar nestas coisas. Não deve ser o objeto da procura da sua vida. Aquilo que você almeja mais, aquilo que você mais dá prioridade, aquilo
para o qual você dá mais atenção e busca com todas as suas forças. A sua prioridade como cristão não deve ser as coisas dessa terra, as coisas deste mundo, as coisas passageiras. É por isso que nesse mesmo sermão, Jesus disse assim no versículo 19 do mesmo capítulo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então nós, como cristãos, cidadãos do céu, que almejamos uma pátria celestial, que sabemos que temos a vida eterna, que estaremos para sempre com Deus, na presença de Deus por toda a eternidade, usufruindo das bênçãos celestiais com Cristo, na presença de Deus. Nós não podemos inverter as prioridades. Nós não podemos ser como aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus, que não têm uma aliança com Ele, não entregaram sua vida a Cristo, não têm esperança no porvir, numa vida vindoura, eterna nos céus. Então a preocupação deles está sempre aqui na terra. Eles estão sempre olhando para as coisas daqui, preocupados em como ganhar mais dinheiro, em como fazer sucesso, em como se dar bem na vida, em como ser uma pessoa bem-sucedida. Mas você, como cristão, que é um cidadão do céu, você tem que ter um olhar diferente. A sua visão tem que ser diferente. Sua prioridade tem que ser diferente. Você tem que olhar para as coisas do alto, para as coisas do céu, buscar as coisas superiores. Buscar juntar tesouros no céu. Não se limite a buscar as coisas desta vida, a colocar elas como se fossem mais importantes. E Jesus diz o porquê também no versículo 32. Pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha o que Jesus está dizendo, para acalmar o coração dos discípulos. O Pai de vocês, Deus, Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Você não precisa andar ansioso, porque Ele conhece tudo. Ele sabe o que você precisa hoje, o que você vai precisar amanhã, o que está faltando na sua casa, as dificuldades da sua família. Todas essas coisas estão diante dele. E é vontade dele abençoar a sua vida, cuidar de você, providenciar o que você precisa, de acordo com a vontade dele. Ele conhece a sua vida por inteiro, então você não precisa andar ansioso, como se você estivesse abandonado, como se você estivesse largado na vida, sem ninguém cuidando de você, e você precisasse lutar para conquistar o que você quer, porque não tem ninguém lutando por ti, não tem ninguém cuidando por ti. Essa não é a realidade do cristão. Deus cuida de nós. Ele sabe as nossas necessidades. E Ele supre, como diz Paulo lá em Filipenses. O nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória, em Cristo Jesus. Vamos ler agora o versículo 33 aqui, já para caminhar para o final da mensagem. Que esse é o versículo principal, quando Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já aprendeu aqui que não deve andar ansioso, não deve colocar o seu foco no que é passageiro, no que é menos importante, deve confiar na providência de Deus, deve confiar que Ele conhece as tuas necessidades, que Ele cuida de você. Sendo assim, qual deve ser a sua atitude para vencer a ansiedade? Coloque o seu foco no reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não deixe que a ansiedade te leve a colocar o teu foco
no que é terreno, no que é passageiro, porque a ansiedade, ele tem esse poder de nos levar a lutar e a viver em função do que é menos importante. Deus quer que você viva não uma vida de ansiedade, uma vida de fé. Uma vida de fé, de busca por Deus e pelo reino de Deus. O que há de mais importante nesse mundo de ser buscado é o reino de Deus e a sua justiça. Então busque o reino de Deus. Coloque isso como prioridade na sua vida. Que isso seja o objeto do seu desejo, aquilo pelo qual você anseia, aquilo que move o seu coração, aquilo que move a tua vida naquela direção. Buscar o reino de Deus. O que significa buscar o reino de Deus? Primeiramente, é buscar se relacionar com Deus, ser um cidadão do céu, um cidadão do reino de Deus, um súdito desse reino. Então, busque a Deus. Coloque isso como prioridade na sua vida. Quando a ansiedade estiver querendo te dominar, ao invés de você ficar pensando nas coisas que te deixam ansioso, busque a Deus. Procure conhecer mais o Senhor. Ter intimidade com Ele. Orar. Meditar na sua palavra. Adorar a Deus. Louvar. Engrandecer o nome do Senhor. Servi-lo. Se envolver na sua obra nessa terra. Conhecer a Deus, andar com Deus, ter um relacionamento com Ele. Fazendo isso, você vai estar buscando o que é mais importante para a sua vida. E buscar o reino de Deus é se envolver com Deus e com tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus. Deus está implantando o seu reino no coração das pessoas. Deus te chama a se envolver como prioridade na sua vida, na obra de evangelização, na obra do reino de Deus, que é a principal coisa que Deus está realizando nessa terra, é o quê? Salvar pessoas, ajudar pessoas, restaurar vidas. Então se envolva com isso. Viva seu chamado, viva seu ministério, busque a presença de Deus, se consagre a Ele, viva para glorificar o seu nome, viva para servi-lo. Viva para adorá-lo com as suas palavras e com a sua vida. De todas as maneiras que você puder, se envolva com Deus, com o reino de Deus, com a causa do Evangelho. Viva para isso. E aí, fazendo isso, olha o que Jesus disse. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa andar ansioso por nada, porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, todas as outras coisas que Deus sabe que você precisa serão acrescentadas a ti, serão dadas a você gratuitamente. Você não vai precisar conquistá-las, você não vai precisar focar nelas, você não precisa colocar elas como prioridade, buscar elas em primeiro lugar. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, coloca o Senhor como o mais importante na sua vida, todas as outras coisas que você precisa, Deus vai te dar naturalmente. É óbvio que você, como eu disse, vai continuar vivendo a sua vida nessa terra, estudando, trabalhando, fazendo o que for necessário, mas sem paranoia, sem ansiedade, sem preocupação, não dando tanta importância a isso, mas colocando Deus e o seu reino em primeiro lugar. E aí Deus vai te dar tudo o que você precisa e muito mais. Então, meus irmãos, façam isso. E assim você vai vencer a ansiedade. Olha como é interessante. Para finalizar aqui, eu vou dizer só isso. A ansiedade é uma coisa, é como um monstro dentro de você. Se você alimentar ele, ele cresce cada vez mais. Então, quando você estiver ansioso por alguma coisa, seja lá o que for, ao invés de você ficar pensando todo o tempo naquilo,
ficar todo o tempo remoendo aqueles pensamentos, se preocupando, alimentando a ansiedade. E aí procurando se esforçar cada vez mais em buscar as coisas terrenas, olhando só para isso, pensando naquilo, se preocupando dia e noite. Quanto mais você fizer isso, mais a ansiedade cresce, porque você está alimentando. Mas quando você busca o reino de Deus, você deixa de alimentar a ansiedade. Porque você está buscando a Deus. E aí sabe o que acontece? A ansiedade morre de fome. Porque quando você busca a Deus, se concentra nele, passa a adorá-lo, conhecê-lo, meditar na sua palavra, orar, ler as escrituras, trazer à sua memória o que te dá esperança. E aí, ao invés de ficar se preocupando nas coisas, pensando nelas, você começa a se voltar para Deus, servi-lo, engrandecê-lo, adorá-lo, orar. Deus vai envolvendo você. E aí você vai tendo paz, vai tendo alegria, conforto, consolo e vai vivendo a sua vida em paz. Como diz lá em Filipenses, que nós devemos colocar diante dele cada uma das nossas necessidades com oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai encher os nossos corações. A ansiedade naturalmente vai embora quando você deixa de dar importância a ela e ao motivo dessa ansiedade e passa a buscar a Deus. Então viva essa vida de fé, de confiança, olhando para Deus, buscando ao Senhor e creia que tudo aquilo que você precisa, Ele vai dar. E você vai viver uma vida muito mais tranquila, sem preocupação, sem medo, uma vida de paz. Não é fácil muitas vezes vivenciar isso, mas faça esse exercício diário de colocar o seu foco em Deus, buscar a Deus, olhar para Ele e não para os problemas, para as coisas deste mundo, para as dificuldades, e você vai ver como você vai viver uma vida muito melhor e Deus vai te abençoar e suprir tudo o que você precisa. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.